Deixa eu ver o que tá passando na TV. No, I am the one who knocks. Exterminate! You shall not pass! Why so serious? Fala galera, começando mais um podcast. Gritando no seu ouvido, que eu não sei qual a necessidade de começar podcast gritando tanto desse jeito. Eu quero ganhar um prêmio de 2020 com o podcast que mais grita no ouvido dos ouvintes. É com a Ana Maria, filha. Ana Maria já começa batendo palma, vem cá garota, já bota um Slipknot, já bota o Louro José gritando, alucinado. Esse é o podcast falando de boca cheia e é o podcast do Rolê 013. E eu acho melhor você ir lá no Instagram seguir a gente. Vai lá no Instagram, siga @Rolê013 pra você que não conhece. A gente está conhecendo a gente por plataformas de podcasts. E hoje nesse podcast... Eu sou a Roberta. Eu sou o Eric, tem que se apresentar, né? Tem que se apresentar, faz parte, tá escrito ali na minha pauta que eu tenho que me apresentar. Eu não me apresentei, eu tenho toque, eu preciso seguir a pauta. E hoje a gente vai conversar sobre um tema aí que está na vida dos brasileiros desde a terra infância. Eu sempre quis usar essa expressão, nunca tive essa oportunidade. Eu duvido que o seu pai nunca molhou a sua chupeta na espuma da cerveja e não te deu. Hoje vamos conversar, com essa referência pesada, vamos conversar um papo sobre cerveja hoje. Nós temos convidados, meu amigo. Sim, muita alegria, porque hoje nós temos o primeiro convidado aqui no nosso programa. Na verdade, esse é o segundo episódio, já vamos conversar aí. Esse é o terceiro episódio, na verdade, garoto. Não, porque o primeiro não conta, o primeiro é o conta, zero. Zero, mas zero é número. Zero. Ah, é. Você conta zero. Você vai ensinar pra sua sobrinha agora a contar 0, 1, 2, 3. Lógico. Aí chega no maternal lá, ela dá a resposta errada, vai passar vergonha, porque você falou que 0 é número. Zero é número. Então vamos lá, começando aqui o programa. Nós vamos conversar sobre cerveja hoje, sobre mitos e verdades sobre a cerveja. E com a pessoa que sabe o que tá falando, Isso. porque ela é beer sommelier, ela é cervejeira, ela já estudou num monte de lugar, ela dá aula pra um monte de pessoa. Quem que ela é? Ela é a nossa amiga Aline Araújo. E aí a gente vai bater um papo com ela, vai tirar algumas dúvidas assim. A gente não quis trazer um papo muito técnico. Tecnobobo, não vai palestrinha não, a gente gente vai conversar tudo light. A gente vai perguntar algumas coisas aí, algumas coisas que a gente sempre escuta ali dos especialistas de balcão, de bar, sobre cerveja de milho. Quando a gente ainda não tá muito bebaço ainda tá prestando atenção na conversa. Os mitos e verdades sobre cerveja e também um pouquinho mais pra você aprender, pra você que tá querendo aprender sobre esse mundo, entrar mais nesse mundo, quais os caminhos seguir. Então a gente resolveu chamar alguém que é especialista da área, que vai dar um caminho certo pra você e também vai falar com propriedade, com sabedoria, ao contrário desses dois aqui que só sabem cagar regra na internet. Exatamente, mas só depois dos nossos patrocinadores. Olha o jabá! Recadinho hoje especial para nossos ouvintes do Guarujá. Guarunau. Nós vamos falar aqui da Dom Grill Burger, uma hamburgueria do Guarujá, e eles trabalham com a temática mafiosa, para você que gosta dos temática filmes... italiana. Isso, você que é chegado num filme aí de um Poderoso Chefão, Bons Companheiros, eles têm vários burgers, lanches, tudo focado nessa temática, é muito bacana. Depois que acabar a quarentena também, você vai poder ver a decoração lá, que também é muito legal, tem vários posters para você tirar foto. De vez em quando eles fazem também uns eventos muito legais de parrilha, de churrasco, é muito bacana. Então pra você que é da região, vale a pena você conferir e pedir. E pra você que não é, está me perguntando, e daí? E daí que lá na página da Dom Grill tem vários vídeos deles ensinando algumas das receitinhas com dicas secretas deles. Então você pode entrar lá no Instagram, Dom Mafioso Brasil, ou procurar por Dom Grill Burger no Facebook, e aí você vai poder conferir todos esses vídeos que tem lá, dicas secretas deles. Então além de você poder provar o lanche, pra você que está longe, você também pode fazer em casa e aprender as receitas deles. Mas só tem burger? Não só tem burger. Também tem batata, tem torre de batata, tem nuggets caseiros da casa, né? Aqueles nuggets processado cancerígeno, não. Tem nuggets caseiro da casa, tem o arantini, que é um bolinho de risoto maravilhoso. Eles têm também uns canoles que são sensacionais, super tradicionais da culinária italiana. Vale muito a pena. Entei de canole. Então, galera, pra você que é da região, peça, conheça. Se você não é, dê uma olhadinha na página deles, dê uma conferida nos vídeos e faça as receitas em casa. A dica de hoje é a Dom Grill Burger. Bem, então vamos trazer aqui a primeira convidada do nosso podcast. Primeira vez que temos visita aqui na casa, estamos muito felizes. Você se comporta que a gente tem visita agora, hein, garoto? Tem que ser mais educadinho. A gente escolheu alguém pra gente poder bater um papo hoje, pra gente não ficar só falando groselha aqui.
Trouxemos alguém da área, especialista, pra poder conversar com a gente. Mas eu não posso falar groselha, não? Você eu pode não falar prometo groselha, nada. só que aí você vai passar vergonha na frente das visitas. É o não famoso prometo nada. passar vergonha na frente das visitas, porque hoje a gente tá com um especialista aqui. A gente tá com nossa amiga, a Aline Araújo. Aline, dá um oi pra galera, já pode se apresentar, contar de onde você vem. Olha, eu estou vindo da minha casa, porque estamos em quarentena. Não, brincadeiras à parte, tudo bem, pessoal? Obrigada pelo convite para participar do podcast com vocês. Muito legal o projeto de vocês. Estou muito feliz de estar aqui. E aí, a sua parte de formação, como você entrou nessa área relacionada com cerveja? Pra onde você foi, assim? Quando você sentiu que você tinha um interesse na área, qual foi o seu passo e como é que você entrou pra trabalhar com isso mesmo? Então, eu era aquela pessoa da turma que não bebia cerveja. Sabe aquela pessoa que quando ia no boteco da faculdade pedia caipirinha de saquê? Eu era essa pessoa. Não acredito, não é possível. Pode acreditar. Caipirinha disso aqui é muito mais caro. É muito mais caro e hoje em dia, né, por vários motivos, a gente sabe que não faz o menor sentido. Mas eu era essa pessoa, tá? E eu fui cair numa importadora de cervejas, fui trabalhar lá na área comercial, que é a maior importadora de cervejas do Brasil, ela é a pioneira em importação. E lá eu descobri um universo. Na verdade, eu descobri, não é que eu não gostava de cerveja, eu descobri que eu não gostava da cerveja que todo mundo bebia. Não era muito o meu paladar. E aí eu fui começando a experimentar, conhecer novos estilos, comecei a estudar sobre o assunto, fiz lá o meu primeiro curso de sommelier de cervejas e aí eu fui me especializando, fiz algumas viagens para conhecer cervejarias, tanto aqui no Brasil quanto fora, e aí eu fui me apaixonando. Aí eu acabei redirecionando minha carreira para as cervejas, para a educação com cervejas, para essa área toda. E quando foi que quando você começou a trabalhar especificamente com a parte mais, vamos dizer assim, técnica da coisa, né? Porque você disse que trabalhava na parte da distribuidora. E quando foi que você entrou, assim, para essa parte de conhecimento relacionado à cerveja? Logo quando eu estava me formando no curso de sommelier de cerveja, no meu primeiro curso, que eu fiz 2 cursos de sommelier, lá no importador existia já uma demanda para treinamentos, para algumas aulas, para os próprios colaboradores, para os novos funcionários. E aí eu comecei a assumir essa parte dentro da importadora, né, de fazer esses treinamentos in company, né, para os próprios colaboradores. E depois rolou uma demanda de eu fazer essas aulas para os clientes fora. Então eu comecei a fazer palestras. Algumas empresas contratavam sommelier pela importadora para apresentar cervejas para um time de médicos, para um time de advogados, contratar isso como entretenimento. Então eu comecei a assumir essa parte e até foi onde eu comecei a estudar oratória, didática, essas coisas também. E aí a Science of Beer me chamou para integrar o time de professores e eu comecei dando aula mesmo lá, né? Eu lembro que o primeiro treinamento que eu dei, eu fiquei tão nervosa, assim, eu fiquei com a mão suando, o gerente comercial, que era o cara que fazia os treinamentos, estava do meu lado, e assim, eu fiquei super tensa. Mas conforme a gente vai aprendendo e vai ficando mais segura do assunto, foi indo mais fácil. E Aline, uma curiosidade, assim, que a gente tem, quando você estuda mais sobre cerveja, você bebe mais ou menos? Porque, assim, a gente que costuma beber, tipo, essas long necks mais comuns, a gente vai e bebe a noite inteira e tá tudo bem. Mas quando você vai estudando mais e tal, a gente percebe que as pessoas, os sommeliers, né, que a gente tem mais contato, eles bebem muito pouquinho, né? E aí a gente começa a ver, assim, tipo assim, as pessoas que entendem mais, as pessoas bebem menos porque entendem mais ou o paladar fica diferente? É alguma coisa típica de quem entende mais ou é só o gosto mesmo que vai mudando? Olha, eu acho assim, comigo aconteceu uma coisa natural que eu queria experimentar muitos rótulos. Então, e eu nunca fui a pessoa de beber grandes quantidades de cerveja. Então, eu gosto... Porque eu tenho praticamente 2 estômagos, assim. Entendeu? 3 que tem de sobremesa ainda. É verdade? Nossa, assim, eu adoro beber cerveja, adoro beber outras coisas também, mas eu gosto muito de experimentar coisas novas. Então, o que eu percebi, pelo menos comigo, que o meu comportamento de consumo é de beber mais, eu prefiro beber mais rótulos diferentes, cervejas diferentes, conhecer coisas novas, do que ficar bebendo um montão numa noite. Então, essa é uma predileção minha, assim, e com as pessoas que eu interajo do meio de cervejas acaba sendo assim também. Então, eles preferem beber menos
em quantidade, mas mais em variedade, assim. Eu adoro beber cervejarias novas. Então, tem uma micro cervejaria que tá nascendo não sei aonde. Essa cerveja eu tenho desejo de comprar, experimentar. Ou uma cerveja importada que chegou, que nunca veio pro Brasil, ou que tava um tempão sem vir, ela tá bem fresca. Eu vou e compro essa cerveja e tenho esse desejo. Mas no dia a dia, eu não tenho mais esse hábito de chegar em casa, sentar num boteco, beber 2, 3 garrafas de um mesmo tipo de cerveja. Isso não é um hábito meu, assim. E numa prateleira, assim, o que te chama atenção pra escolher uma cerveja? Você tá ali, vê as opções, o que é que o seu olho bate e faz você querer dar uma olhada no rótulo? Ó, os meus alunos conhecem uma frase que de tanto que eu falo, eu vou ter que tatuar essa frase em algum lugar, botar um cartaz, alguma coisa. Que é assim, existe uma cerveja pra cada momento e um momento pra cada cerveja. Porque eu acho que existem cervejas para várias ocasiões. Então, quando eu chego numa prateleira, passam 1000 coisas pela minha cabeça, né? Prateleira de cerveja é igual botar criança na loja de brinquedo pra mim. É mais ou menos assim mesmo, dá uma de cada. Perdida. Porque eu gosto de muitos dos estilos que eu gosto são um pouquinho mais caros, então eu fico perdida. Mas eu olho, uma coisa que me chama atenção, assim, você falou de prateleira, né? Eu acho que um rótulo bem feito é muito importante. E assim, falando das cervejarias, micro cervejarias brasileiras, né? A gente vê um cuidado muito grande com a parte de design, os rótulos, as latas muito bem elaboradas, com desenhos criativos. Isso chama bastante a minha atenção. E eu acabo procurando também estilos que eu sei que eu goste, né? Então eu vou... Se a prateleira estiver bem organizadinha, eu já vou lá na parte dos estilos que são a minha preferência. E quais são os estilos, já pra gente comentar, já que a gente tá entrando nesse assunto? Quais são seus queridinhos? Olha, sempre tem que ter na minha geladeira, assim, uma boa saison, que é um estilo da escola belga, que é um estilo super versátil, tem um teor alcoólico mediano, uma cerveja bem frutada, bem carbonatada, vai bem tanto para você beber ela sozinha, quanto para você acompanhar com algum prato, e ela é super versátil para harmonização. Eu gosto de cervejas lagers claras também, então pilsners, helles, cervejas nessa linha, que são cervejas assim mais pro dia a dia, eu gosto bastante. E adoro cervejas mais ácidas, cervejas escuras eu gosto também de stouts mais encorpadas, então é do time da Roberta, parece. A Roberta, outro dia eu conversei com ela, ela tem um gosto parecido com o meu, assim, até pros coquetéis. Roberta é do meu time. Eu gosto muito das extremas, assim, eu gosto muito da stout, que é uma das minhas preferidas, e as sours, que eu gosto muito das bem azedas e bem das sours, assim, eu geralmente fico entre os extremos, gosto muito de cerveja extrema. Então, até tem, assim, é uma tendência do mercado, né? Essas cervejas high gravity, né? Cervejas com teor alcoólico mais alto, cervejas com... cervejas extremas de um modo geral, né? Isso é bem uma tendência do mercado norte-americano. Eu adoro também. Adoro cerveja bem licorosa, bem alcoólica, bem encorpada, para tomar de pouquinho, assim, numa temperatura mais amena. Eu também curto bastante essa linha. Mas assim, é aquilo que eu falei, né? Depende, né? Depende do momento, do clima, da ocasião que você vai comer, o que você vai fazer depois. Enfim, são muitas variáveis para se escolher uma cerveja para beber. Essa daquela boa mesmo? Tá boa, rapaz! Eu não gosto de mezinho fraco. Aline, a cerveja aqui no Brasil é considerada uma das bebidas mais comuns, né? A gente bebe cerveja todo dia, toda hora, se deixar. A gente combina a cerveja com tudo, no café da manhã, com biscoito torcida, com pipoca. Cerveja é até o nome do evento, né? Você não fala que vai na casa de um amigo, você fala que vai tomar beber uma cerveja. Exatamente. A gente bebe cerveja com qualquer coisa. Na verdade, a cerveja é o evento, aí você faz alguma coisa pra comer, pra combinar com a cerveja, né? Verdade. Então, como que a cerveja surgiu aqui no Brasil? A gente começou a fazer cerveja aqui, a cerveja veio importada da Europa, é uma parada nossa, ou a gente migrou isso de alguém, assim, copiou isso de algum lugar? É engraçado você ter falado disso, porque a cerveja ela é isso mesmo, ela é democrática. Então, ela é o evento principal. E ela vai combinar desde a do salgadinho torcida, que você citou, do amendoinzinho, e ela pode ser ultra sofisticada,
aparecer num jantar harmonizado, num menu degustação, num restaurante super estrelado. Então ela é democrática e por isso que eu amo a cerveja, porque ela pode estar em todos esses momentos, né? Então a cerveja, ela chega no Brasil, ela vem importada, na verdade, né? Lá 1600 e pouquinho, ela vem através da colonização holandesa. Então os primeiros registros históricos citam Maurício de Nassau como o cara que trouxe uma cervejaria, né, via mar. Obrigada, Maurício. Obrigada, Maurício. Agradecer. Obrigada, Maurício. Como é que não tem dia? Não tem dia, tinha que ter o dia. Tinha que ter o dia do Maurício. E uma coisa engraçada, uma curiosidade sobre esse período que a cerveja veio pra cá, nesses moldes, né, que é a época do Brasil colônia, é que ela era chamada de barbante. E até tem alguns jornais da época que citam a cerveja barbante. Por que barbante? Porque as cervejas, elas eram tão carbonatadas e elas eram feitas meio que aos mesmos moldes do que a cerveja na Europa. Só que aqui, o clima mais quente, eles precisavam amarrar a rolha da cerveja com barbante para ela não estourar, porque aqui era mais quente e a cerveja acabava refermentando na garrafa. Então, a primeira marca, digamos, de cerveja no Brasil é a barbante. Daí, nisso, a cerveja sumiu durante alguns anos. E depois ela volta com a colonização portuguesa, só que aí ela vem e começa a ser fabricada aqui mesmo, ainda que por insumos 100% importados, mas ela começa a ser feita aqui já numa escala maior do que na época do Maurício de Nassau. Isso já em 1800 e pouco. Quase 200 anos de sofrimento. Quase 200 anos de sofrimento. E durante muito tempo ela concorreu, digamos assim, com duas bebidas, né? Primeiro, os vinhos, que eram um filão interessante para os portugueses na época, e concorria também com a cachaça, né? Então, durante muito tempo, foi difícil da cerveja encontrar o seu lugar nessa cena, né? E nessa época, Aline, bebia cerveja gelada? Não bebia cerveja gelada, né? Então, a temperatura de serviço, ela foi caindo com o passar dos anos, né? Digamos assim. A cerveja, ela sempre, né? Se você for pensar na história da cerveja, ela nunca foi uma bebida para refrescar, né? Ela sempre entrou na história da humanidade como uma bebida nutritiva, com as suas propriedades nutricionais mesmo, né? Como um alternativo. Será que se eu falar isso pra minha nutricionista, cola? cola. Cerveja é super saudável. Das bebidas alcoólicas, aliás, gente, a cerveja é super saudável, assim, ela é uma das menos calóricas. Só tem problema para quem tá fazendo dieta sem glúten, porque ela tem muito glúten, né? Não tem jeito, ela tem cereal. Ixi, então não vai colar. Então, dependendo de qual é a dieta, dá ruim. Mas dependendo da dieta, pensando em calorias, ela tem menos calorias do que um gin tônica, por exemplo. Mas, assim, aqui no Brasil, a gente tem o hábito de tomar cerveja numa temperatura bem mais baixa. É uma cultura e tudo bem também, né? Eu acho que justamente a cerveja tem que ser democrática, né? Alguns sommeliers mais puristas falam, é porque a cerveja não pode tomar estupidamente gelada. Eu acho que, assim, o que você tem que ter é a consciência do que você quer daquela cerveja. Você vai tomar a cervejinha trincando do boteco, comendo amendoim, torresmo, você não vai tomar ela trincando? Vai tomar ela trincando, não tem jeito, né? É aquela coisa cultural. A cerveja, ela vai estar num momento de prazer, vai estar num momento de descontração, é um momento de socialização, e a cerveja vai funcionar para te refrescar, para refrescar o calorão. Agora, se você espera que aquela cerveja te traga prazer sensorial, se você quer sentir as propriedades sensoriais da cerveja, é evidente que uma temperatura mais alta é aconselhável, né? Então, uma temperatura acima dos 3 graus, entre 3 e 6 graus, é o que a gente aconselha para consumir uma cerveja em que você quer perceber os aromas, quer sentir o sabor da cerveja, né? Uma das coisas que a gente chama dos mitos, não sei dizer se seria um mito, mas uma coisa que a gente sempre escuta, desde sempre que falarem sobre lá fora porque o pessoal lá fora bebe cerveja quente, bebe cerveja de temperatura ambiente. E até onde isso é verdade, até onde isso tem a questão do tipo de cerveja que está sendo tomado, ou até onde isso é um mito que foi sendo construído com o tempo? Olha, eu nunca tomei cerveja em temperatura ambiente em restaurantes e bares fora do Brasil, assim, nem na Europa, nem em lugar nenhum.
O que acontece é que, assim, a temperatura é evidentemente mais alta de serviço do que o que a gente vê aqui, né? Se a gente vai nos botecões aí, no botecão do que vende bolinho de bacalhau, o melhor bolinho de bacalhau de Santos, que são todos. Aqui em Santos, se a gente, o título mais disputado de Santos. Né? Exatamente. Se você for qualquer melhor bar de Santos, que vende o melhor bolinho de bacalhau de Santos, você vai ver lá na geladeira cervejeira menos 4 graus, menos 5 graus, né? Então, assim, isso não existe, né? Na Inglaterra, por exemplo, nos pubs, você vê uma temperatura de, às vezes, 10 graus positivos de serviço. Só que 10 graus não é quente, né? Não é uma cerveja quente, não é a temperatura ambiente. Temperatura ambiente, a gente tá falando de 20 graus, quando tá mais frio. Lá pode até ser que essa temperatura seja a temperatura ambiente no inverno na Europa, mas cerveja quente não existe, assim, em nenhum lugar do mundo, pelo menos pelas experiências que eu tive, a cerveja sempre vem resfriada, gelada, mas não tão gelada quanto nós brasileiros, botequeiros, estamos acostumados, né? Você chegou a falar essa parte da cerveja ter até que ser amarrada as rolhas aí por causa da carbonatação e tal. E como que mudou esse tipo de cerveja para chegar na cerveja que a gente conhece hoje? Foi a questão de baratear custos? Foi falta de usar os mesmos insumos? Foi uma questão de mercado? Ou foi uma coisa meio cultural, assim, que com o tempo ela foi se modificando? Olha, um pouquinho de tudo, né? Tudo isso que você comentou foram variáveis que ajudaram a moldar a cerveja como ela é nos dias de hoje, né? Então, a gente teve a fundação da primeira cervejaria, que era uma cervejaria que pertencia à corte real portuguesa, e ela foi se adaptando ao clima, aos insumos que tinha disponível, e aí a cerveja foi se adaptando, né? A cerveja artesanal, assim, no Brasil, porque até então as cervejas faziam aquela American Light Lager, a cervejinha que a gente vê nos rótulos escrito Pilsen, que não é Pilsen, a gente já pode falar sobre isso mais pra frente, mas a gente tinha uma cerveja muito aos moldes de uma American Light Lager, uma cerveja levinha, tem muita invenção, assim, digamos. Cerveja artesanal a gente foi ter no meados dos anos 90 só. Então lá em 1990 e bolinha que a gente foi ter as primeiras cervejarias artesanais. Então, Dado Beer, Eisenbahn. Até então, a gente tinha o mercado dominado por um único tipo de cerveja. Aí, um pouquinho mais pra frente, nos anos 2000, a gente começa a receber importações de cervejas de fora, né? Então, aí você tem cervejas europeias, principalmente nesse primeiro momento de importação, vindo para o Brasil e aí influenciando tanto o consumo das pessoas quanto os produtores também, né? Então, os produtores começam a olhar para esses novos estilos vindo de fora e começam a produzir isso também, né? As grandes cervejarias. E nesse período de desenvolvimento, ela era uma bebida mais popular ou ela ainda estava para alguma elite, foi se popularizando, ou desde que começou assim, o processo mais industrial dela, ela já foi focado mais para ser um produto popular? Olha, a cerveja sempre teve esse olhar, né, de ser uma bebida mais popular, assim, isso desde sempre, né? A história dela, desde a Idade Média, acabou direcionando que a cerveja seria uma bebida mais para o povão e o vinho para a alta elite, para o alto clero, né? Então, isso naturalmente ia acontecer aqui no Brasil também. Hoje, né, que você começa a ver que a cerveja também pode ser sofisticada, né? Então, esse movimento ainda está bem engatinhando no Brasil, de que a cerveja ela pode ter o seu momento de alta gastronomia também, mas não tem jeito, né? Ela é uma bebida popular, né? Ela é uma bebida democrática, você encontra em qualquer lugar, você consegue comprar cerveja com centavos, dependendo do lugar que você for, né? Tem samba por 99 centavos, e a última vez que a gente fez isso, não deu muito bom, não. Não deu, tá foi vendo? Uma ideia muito errada. Tá muito errado, muito errado. Vocês estão muito sofisticados, gente. A gente foi fazer isso um dia antes da gente ir pro show do Ozzy Osbourne, entendeu? O Eric se arrependeu amargamente. Eu me arrependi, meu corpo, ele se revoltou na hora errada. Cara. Ele se arrependeu amargamente.
amargamente. Não, samba eu nunca tomei não, viu? Essa daí vocês pegaram pesado. Eu acho Não, que mas você precisa. A água que tá dentro daquela lata, ela não pagou aquela lata. a gente ficou tentando fazer a conta. Fazer a conta. A quantidade de água que tem ali dentro, você não consegue comprar aquela quantidade de água pelo preço que você paga na cerveja pronta. Eu não sei qual, eles ainda botam dentro de uma lata, fazem a embalagem e te vende. E se você for comprar água pelo aquele preço, você não consegue. É mais barato que água a cerveja. Mas é uma experiência muito divertida. Olha, mas essa é a diferença, né? Tem alguns lugares na Europa, e assim, a Alemanha, por exemplo, se você devolve o casco das garrafas de cerveja, o custo fica mais barato do que da água mesmo. Então, em algumas situações, a cerveja é efetivamente mais barata do que a água. Só que a qualidade de produção, né, e o tipo de cerveja é diferente do que da samba daqui do Brasil, né? Mas... Essa daquela boa mesmo? Tá boa, rapaz. Eu não gosto de mezinho fraco. Então, já que a gente tá falando de qualidade, qual que é essa treta que tem da cerveja de milho, entendeu? Porque a gente já teve o cúmulo da gente ir em bar que tem na placa do bar, falando que aqui não se bebe cerveja de milho, que cerveja de milho é igual xixi dentro da garrafa. Então rola essa treta da cerveja de milho, a cerveja de arroz é menos pior. Tem vários bares que tem a porcentagem do arroz com milho dentro da garrafa, dizendo que aqui não entra isso e coisa e tal. Até onde isso tem uma relevância? E se isso é verdade, é mentira. Verdade. A gente, assim, como a gente bebe qualquer coisa, até samba, como a gente acabou de falar aqui. Eu queria deixar claro que foi uma vez, só uma experiência, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo. Não repitam isso em casa. Não repitam isso em casa. Deixa pros profissionais. Nenhum animal foi machucado nessa experiência. Qual que é a treta dessa parada da cerveja de milho? Não, ó, gente, brincadeiras à parte, assim, ó, eu tenho muito respeito a todas as marcas de cerveja, a todas as propostas. Eu acho que cada cervejaria tem um propósito, um target de consumo, então a gente brinca assim, mas cada cerveja tem a sua ocasião de consumo mesmo, né? De repente, para alguma pessoa, essa samba é a cerveja da vida dela, né? Então, nada contra. Não é a cerveja que eu compro na minha geladeira, não tem na minha geladeira, talvez nunca eu vá comprar, pode ser que eu esteja até sendo um pouco radical, mas cada cerveja tem que ser respeitada pelo que ela é. Próxima vez que você vê ela na prateleira, você vai lembrar da gente. Eu vou lembrar de você. Você quer comprar uma? Eu vou daquele comprar uma. Eu vou comprar uma. Eu vou comprar e vou marcar o rolê 013. Eu vou gastar esses 99 centavos aqui. Põe no copinho de shot, toma só um golezinho e pode jogar fora o restante. Só você falar, já tomei. Já valeu a experiência. Então, e aí sim, por que esse papo chato de que toda cerveja merece respeito? Porque assim, essa questão do milho na cerveja acabou virando uma discussão, assim, fora do normal, né? Então, o milho, ele é um ingrediente que ele tem uma função de reduzir o corpo da cerveja, na verdade. E aqui no Brasil, ele acabou sendo utilizado nas cervejarias de grande escala por uma questão mercadológica mesmo, porque o milho acaba sendo um insumo mais barato do que a cevada maltada. Então, por esses dois fatores, o brasileiro tá pedindo, né, o desejo, né, do brasileiro de uma cerveja mais leve em corpo, mais fácil de beber, né, que você beba em grandes quantidades, né, aqui o prazer está muito mais relacionado à sociabilidade, você beber na roda dos amigos, do que o prazer sensorial. Pensando nesse cenário, o milho foi uma alternativa que as grandes indústrias adotaram para essas funções, né, então redução de corpo e para barateamento de produção. E aí a gente entra numa outra esfera, que é falar de legislação para cerveja, né? Porque até há muito pouco tempo atrás a gente não tinha uma obrigatoriedade das cervejarias colocarem o percentual de cereais não maltados, o que eram esses cereais não maltados, dentro da sua cerveja, né? Então, a própria legislação dá margem para isso, né? Então, é permitido por lei que até, acho que 45% da cevada seja substituída por outros cereais, que pode ser o arroz, que pode ser o milho, que pode ser o trigo, a cevada, o centeio, enfim. E essa expressão cereais não maltados, o que significa isso dentro da parte de produção e o que é, assim, na realidade? Porque geralmente a gente sempre escuta isso, cereal não maltado.
Mas o que é realmente isso? Qual que é a diferença dele pro cereal maltado? A cerveja, ela é feita de cevada maltada, né? Então, malte de cevada. O que é um malte, né? O malte é um processo pelo qual você submete aquele cereal. Então, é como se fosse um processo, assim, a grosso modo, tá? Você umedece esse grão, dá início a um processo de germinação, mas antes que a energia do grão passe para o broto, que são aquelas radículas, aqueles cabelinhos, você cessa esse processo através de secagem, e aí você tem um cereal maltado, já quase virando broto, tá? Quando você faz isso, algumas reações acontecem, algumas enzimas promovem algumas reações dentro do grão que facilita o processo de produção, tá? Isso sendo muito genérica, porque malteação aqui sim, daria uma hora pra gente falar até mais. Mas, e aí, esse cereal maltado, ele tem um custo para produzir, né? A cevada acaba sendo um cereal mais caro, e o processo de malteação também. E aí, você pode entrar com outros cereais, no caso, falando do milho, o milho não maltado, ele não vai passar por esse processo de malteação, porque aqui eu quero só os carboidratos, né, o açúcar, né, a grosso modo também, desse cereal. Ele entra no processo já processado, para acelerar o processo de produção de cerveja, né? Então, quando a gente lê no rótulo cereal não maltado, a gente está falando de tudo que não é cevada maltada, né? Tudo que não é, por lei, malte de cevada, né? Então, e a legislação é bastante permissiva, até um pouco demais, eu diria, com relação a esse percentual. E aí que entra o problema, né? Porque o consumidor, ele compra uma garrafa de cerveja, ele não sabe o que são esses cereais não maltados. Isso é milho, isso é arroz? Esse milho é transgênico, né? Porque alguns alimentos... Com certeza é, né? 90% da produção do milho no Brasil é transgênico. Então, assim, para alguns alimentos... Assim como todos os outros cereais que são plantados no Brasil, porque hoje em dia a gente não tem cereal nenhum plantado no Brasil que não é transgênico. Exatamente. Pois é. Então, assim, para alguns alimentos, você tem a obrigatoriedade de colocar quando tem cereal transgênico, né? A cerveja, como ela ainda não é vista como um alimento, diferente de outros lugares no Brasil, do mundo, como a Alemanha, por exemplo, não tem essa obrigatoriedade. E aí que tem o problema, né? Então, assim, não é... A cerveja ter milho para reduzir corpo, para deixar a cerveja leve, não é a questão. Tipo, a Bélgica faz isso há milênios, né? É isso que eu ia te perguntar. Essa questão da legislação, ela é mais assim no Brasil, ou a gente tem outros lugares do mundo que tem essa abrangência maior nessa porcentagem? Então, na verdade, fora por exemplo, na Alemanha, cerveja só pode ser feita com água, malte, lúpulo e levedura, né? E aí a cerveja de trigo é uma outra categoria, e aí tem que ter 50% no mínimo de trigo, que são as Weissbier, são cervejas do sul da Alemanha, da região da Baviera. Na Bélgica já não tem isso, por exemplo, né? Então, na Bélgica você tem uma liberdade muito grande. Então, você tem cervejas feitas com todos os cereais. E assim, tem cerveja de R$200 a garrafa, sabe? Que você vai pagar 40 ou 50 euros a garrafa lá na Bélgica, que ela tem um percentual de milho na sua produção. Então, o milho não significa... Ter milho na cerveja não significa que ela tenha má qualidade, né? Aqui no Brasil, assim, é que aqui a maneira como o milho é utilizado é para reduzir custos, tem outros fatores, mas o milho não é o problema. A gente tinha que bater menos no milho e bater mais na legislação, no que os grandes grupos fazem de lobby para poder aumentar esse percentual de cereais não maltados, sobre a origem desse cereal, né? Então, como a Roberta falou, né? Tipo, nosso solo está contaminado até as próximas gerações, né? Até os meus bisnetos vão... Se a gente parar hoje de usar agrotóxicos, se a gente hoje parar de usar pesticidas, enfim, o meu bisneto ainda vai consumir isso. Então, exatamente, o solo já está todo condenado. Exatamente. E aí o povo fica batendo coitado do milho. Nos Estados Unidos, também tem o mesmo problema, mais ou menos, nos Estados Unidos, só que eles não usam milho, eles usam arroz, porque as cervejas lá são todas, essas cervejas light que eles bebem aos montes nos Estados Unidos, tem a mesma porcentagem, ou talvez mais, só que usando arroz, né?
Essas Coors, essas Bud Light, essas paradas que eles bebem lá, igual a gente bebe aqui, é exatamente igual a nossa, só que com arroz. E o gosto é basicamente igual ao nosso, e é ainda mais leve, assim, em matéria de gosto, né? Mais aguada, vamos dizer assim, do que as nossas. Sim, sim. Aqui no Brasil a gente tem bastante produção de milho, né? Então, e lá nos Estados Unidos não tanto. Então, eles acabaram encontrando no arroz também uma alternativa, mas não só por isso de produção. O arroz ainda traz ainda menos corpo ainda para cervejas. Então, essa onda de cervejas light, né? E assim, light em álcool, light em carboidratos, cervejas... Aquela cervejinha para você tomar o dia inteiro, que os americanos adoram, Bud Light, Coors Light, enfim. Aí elas precisam ter menos corpo ainda. Então o arroz entra com essa mesma finalidade. Mas aí, de qualquer forma, tendo cereal não maltado, a gente consegue ter uma boa cerveja se todo o processo for mais transparente. Claro, óbvio. Cervejas de trigo, por exemplo, né? A maioria das Weizen, cervejas de trigo alemãs ou, enfim, nacionais, elas são feitas com trigo. E muitas vezes com trigo não maltado. E são cervejas incríveis, né? A gente tem as Oatmeal Stouts, por exemplo, né? Que tem centeio, aveia, enfim, tem cervejas que podem ser feitas com qualquer tipo de cereal. Pela legislação brasileira tem esse percentual mínimo, né, de malte de cevada, mas... Enfim, depende da criatividade do cervejeiro, da proposta daquela cerveja, né? Até falando disso, as de trigo são uma das que as mais gosto. Geralmente é a que, quando chega num bar, assim, que tem a opção, geralmente é a que eu vou... A que brilha meu olho primeiro, é a que eu vou primeiro, é nela. Aí, tá vendo? E pode ser que tenha cereal não maltado lá. Pode ser que tenha trigo maltado, mas pode ser que tenha trigo não maltado também e tá tudo bem. É uma cerveja incrível, artesanal, bem produzida, bem feita, redondinha e é isso aí. Essa daquela boa mesmo? Tá boa, rapaz! Eu não gosto de mezinho fraco. Aproveitando a polêmica. Já que a gente usou a palavra do malte, a gente viu que no mercado cervejeiro ultimamente surgiu muitas cervejas aí dizendo puro malte e colocando isso aí como um diferencial pro preço ser um pouquinho mais alto, para tentar pegar aí um mercado no meio do caminho entre quem bebe a popular e quem tá pegando as artesanais, mas assim, até onde esse puro malte traz uma qualidade pra cerveja, que é essa cerveja puro malte que tanto tem se falado ultimamente, e se essa diferença de preço que ela traz ali, se vale a pena no final do consumo. Eu já vou falar que eu sou contra, porque todas as que eu experimentei são, assim, eu só achei que ficou pior, bem ruim, entendeu? Já pegou uma cerveja que ela já não é lá grande coisa, e você só deixou ela um pouco pior do que ela já é, entendeu? Aí também. Então, mesmo quando ela tá trincando, que na verdade ela precisa estar mais trincando assim pra poder ficar um pouquinho melhor, ela sempre tá ruim. Todas essas cervejas puro malte, vou pegar essa marca aqui, essa marca aqui dessa cerveja aqui, agora era puro malte. Mas sabe o que é? Porque às vezes o erro é seu, porque você tá bebendo um monte de artesanal e aí você põe ela no bolo. Aí você fala, já tomei essa, vou provar essa puro malte. E aí você toma essa realidade. Toma essa realidade, Roberta. Toma a realidade. Não você é. tem que separar ela, você tem que tomar ela numa segunda-feira à noite, entendeu? Você não tá fazendo nada pra tomar ela agora. Veja bem, eu vou com a alma preparada, porque eu falo assim, eu vou tomar esse rótulo aqui. Eu já falo assim, beleza, eu vou respeitar, meu corpo vai estar preparado, que é o rótulo tal. Aí eu falo, vou beber o rótulo tal, já vou preparada. Mas não, é ruim. É pior do que a versão de milho, entendeu? Eu preferi a versão de milho. Todas as puro malte que eu bebi são piores em sabor do que as versões tradicionais. Isso em relação às grandes versões marcas tradicionais, exatamente. As puro malte então, agora. assim, botaram lá puro malte, não sei o que, agora não é mais milho. Pior. Preferia quando eu era a versão original. Então, esse papo de puro malte dessas mais populares, eles estão oferecendo uma qualidade maior ou é só mesmo aí pra você pagar vários centavos a mais? Ganhar alguma coisa no centavo. Engana o peão. Até quando isso traz uma cerveja melhor? Então, esses grandes grupos, eles estão sempre antenados no que o mercado quer, né? E aí começou essa onda do puro malte, né? Então, a Heineken acho que foi uma das primeiras que se posicionou de que só era feita com água, malte, lúpulo e levedura, enfim. E aí, aquele outro grande grupo tubarão, aquele gigante cervejeiro, que eu não vou falar o nome, que ele não tá pagando a gente, mas não tá patrocinando a gente, né? Esse outro grande grupo começou... Que você encontra em todos os bares que você vai, você sempre vê a geladeira dele...
só. Ele acabou observando, né, essa tendência de mercado e acabou reposicionando algumas marcas já existentes. Então, eles começaram com a Serra Malte, depois Boêmia, enfim, algumas outras marcas a colocar esse selo puro malte, né? Simplesmente significa que não tem cereais não maltados, só tem cereais maltados, só tem malte de cevada, né? E aqui pode ser malte de cevada em extrato, pode ser malte de cevada, enfim, a origem desse malte de cevada, que também, de novo, é a grande questão, né? O tempo de maturação dessa cerveja. Então, tem cerveja puro malte que fica pronta em 6 dias, 5 dias. No processo natural, isso levaria quanto tempo pra você conseguir uma cerveja puro malte? Vou colocar um extremo, tá? Que é a mãe de todos esses estilos, que é a Pilsner Urquell, que é uma cervejaria lá da República Tcheca, que deu origem a esse movimento de cervejas leves e claras. A fermentação e maturação dela dura aí mais ou menos de 35 a 40 dias. Tá? Então, é tipo frango de laboratório. Então, são assim, as pessoas acabam direcionando o nosso foco para uma coisa e são outras coisas que a gente tem que observar, né? Uma Pilsen brasileira, por exemplo, né? Uma American Light Lager de uma cervejaria artesanal menor, uma Bamber, por exemplo, de Votorantim, enfim, outras marcas menores, assim, independentes. Elas também têm um tempo de fermentação, maturação mais longo, assim, algo em torno de 20 dias, 15 dias, né? Então, como que você quer fazer uma cerveja? Assim, tudo bem, tem tecnologia, não tô falando que é uma cerveja ruim, pelo contrário. Uma cerveja de alta qualidade, com um padrão incrível de produção, mas que fica pronta em 5 dias. Então, se a gente for pensar em qualidade, em observar o que a gente está consumindo, não é só se ela ser puro malte ou não. Isso significa muito pouco, né? São outras coisas que eu levo em consideração quando eu vou escolher uma cerveja na prateleira, né? O que essa empresa faz para o meio? Como que essa empresa se posiciona? Ela tem práticas predatórias com pequenas cervejarias? Ela valoriza o produtor local? Eu tô falando com um empresário brasileiro ou é já uma gigante que tem os donos, um mora em Miami, o outro na Bélgica, o outro não sei aonde, sabe assim? Então, eu acho que a gente tem que pensar, levar em consideração outros fatores, não só o puro malte, né? Assim, isso pensando no meu mercado, né? Mas, assim, pro mercado de volume, eu acho que isso pouco importa, na verdade. Você vai pagar mais caro por um produto que não entrega grandes diferenças sensoriais, grandes diferenças de processo de produção, né? Só faz diferença um insumo, mas acaba que você está jogando dinheiro para aquela mesma grande empresa bilionária. Então, acho que esse é o ponto. Esse o nosso ponto, entendeu? A gente pega, por exemplo, uma Brahma e aí a gente bebe. E aí depois a gente pega uma Brahma puro malte e a gente bebe uma cerveja que tecnicamente deveria ser uma cerveja superior, porque ela tá me vendendo um produto superior e ela é bem mais cara se você colocar para um consumidor de mercado, de prateleira, que vai consumir isso em larga escala, né? Vai comprar, sei lá, 2 caixas para um churrasco e você bebe e ela é, assim, o gosto dela é pior do que a Brahma tradicional. E é isso que eu tô falando, entendeu? Então, assim, já que é fake news, é melhor beber a Brahma tradicional de milho mesmo e tudo bem. Né? Não é nem que é fake news, assim. Se você tem o seu paladar, seu gosto pessoal, você gosta de cervejinha leve, aquela cervejinha pra você beber despretensiosamente, não vai fazer diferença se você comprar puro malte do grande grupo ou se você comprar com milho, entendeu? Você vai estar ingerindo, né, aliás, produto transgênico do mesmo jeito, vai estar ingerindo tudo igual. É a mesma água, é o mesmo fermento. A torneirinha de onde a cerveja entra na garrafa vai ser a mesma. E vai pro mesmo bolso no final também. Exatamente. Então, nisso que a gente deveria pensar também. Então você acha que a pessoa que tá assim, se desenvolvendo nesse momento, aprendendo,
procurando mais, vale mais a pena ela procurar uma cerveja de uma microcervejaria do que cair nessa de tentar procurar as puro maltes, por exemplo. Vale mais a pena você pegar as microcervejarias, que vai ser uma coisa mais bem produzida, com mais atenção, mais focada no resultado final e na experiência do cliente. Assim, eu acho que não só as microcervejarias, assim, tem grandes cervejarias de grande porte, né, independentes, que fazem um trabalho incrível, e até dentro desses grandes grupos tem cervejas legais, incríveis também. Mas eu acho que a gente tem que olhar para outras coisas, sabe? Então, não ficar não caindo nessas armadilhas de marketing, né? Hoje é a puro malte, amanhã vai ser a cerveja... Antigamente era a cerveja feita com lúpulos e maltes importados, sendo que só tinha lúpulo importado até alguns anos atrás no Brasil. Aí depois o marketing virou água de não sei o quê, porque é da fonte de não sei o quê. Então a gente vai caindo nessas armadilhas de mercado e a gente deixa de olhar para o que realmente importa. Então, se eu decidir tomar uma cerveja de um grande grupo, e eu faço isso também no meu dia a dia, tipo, eu não sou chita, não tomo cerveja dessa cervejaria. Eu tenho consciência do que eu tô consumindo, né? Então eu sei o que eu tô consumindo, né? Eu compro sabendo o que esperar, o que eu quero. Então essa consciência do que a gente consome, que eu acho que o que falta. Se for para apoiar, se for para incentivar, se for para gastar os meus dinheiros, eu vou preferir dar o meu dinheiro, eu, Aline, né? Não tô falando eu como empresa, como mercado, eu prefiro dar meu dinheiro para cervejarias pequenas, locais, próximas da minha região, cervejarias que eu conheço o dono, porque eu acho que isso vai favorecer mais o nosso micromercado, né? Mas isso sou eu. Não que eu não consuma as outras cervejas eventualmente, não que eu acho que isso deva ser a atitude de todo mundo, né? Essa daquela boa mesmo? Tá boa, rapaz! Eu não gosto de mesil fraco. Falando em modas esquisitas, essas cervejas assim, cerveja não, nem sei o que é isso, xixi de alien, entendeu? As coloridas com gosto de menta e alguma coisa muito estranha. Esses call beats, esses negócios aí, xixi de alien, isso é cerveja ou não é? A gente bebeu uma vez, entendeu? Que eu fiquei com a ressaca, que eu acho que eu lembro dela até hoje. Mas entendeu? É bom porque você toma tudo contra coisa diferente e aí você bebe ela no fim da noite, de manhã você fala, pô, aquela última... Porque falaram que era cerveja, eu acreditei, aí um negócio muito louco, assim, quando eu vi que era vermelho, eu falei, isso não pode acontecer, entendeu? Eu não sei se é cerveja, eu não sei o que é aquilo, e é cerveja, não é cerveja, porque você que diabo é isso? Você cometeu o erro de pôr no copo, ela é feita pra você tomar na lata, pra você não ver a cor dela. Não vê por dentro. No copo, e você não sabe se é o detergente ou se já é a bebida que te serviram, você já fica, opa. Eu nem sei se tem outra marca que vende isso, na verdade, porque eu nem fiz questão de pesquisar, na verdade, assim, entendeu? Se tem outra marca. Mas isso é cerveja? É o que é isso? Que gênero que isso se encaixa, na verdade? É refri? Isso é refri? Não, tem álcool, não é refri. Na verdade, é uma bebida mista. Tipo Smirnoff? É tipo Ice? É tipo uma bebida mista, assim. Na linha dos Ices, assim. A Skol Beats, assim, eu nunca bebi pra saber, assim, exatamente... Sorte sua. Ali você tá precisando sair num rolê mais temido com a gente. Ai, gente, eu tô muito velha, assim. Outro dia eu vi que é uma moda corote colorido, corote cores. Eu falei, gente, na minha época, corote era uma bebida, assim... Só quem era muito marginalizado, assim, era o carroceiro mesmo que tomava corote. Hoje mas é pop. Tipo isso, ainda continua, só que agora é pop. Como é que chamava? A Roberta, quando ela era jovem, alguns anos atrás, como é que era o nome da bebida que tomava que vendia na frente do showzinho de rocks? Traçado. Não, senão o nome é só uma ameaça. Chegava, Aline, o copo de plástico, entendeu? Ficar quente, das misturas que rolava no copo, entendeu? A parada ficava numa cor meio marrom, meio preto, o copo de plástico ficava até quente, porque custava R$1,50, que era as moedas que você tinha no bolso antes do showzinho. O bom do R$1,50 é que ele é um número muito redondo pra cada um, dá 25 centavos, entendeu? E todo mundo bebendo no mesmo copo. Nossa, gente. Olha, porque eu tive essa fase também de beber as bagaceiras, né? Mas assim, não... Era as bagaceiras. Não lembro de marcas específicas, assim. Mas
essas beats... A Aline vai fazer dar uma olhada no plano de saúde dela pra ver se tá ok. E a gente, quando acabar a quarentena, vai fazer um rolê bagaceira com Rolê bagaceira. Gente, tem que mandar um kit bagaceira pra mim, assim, com uma samba, uma Skol Beats, uma corote. E junto a gente vai botar nosso kit de sobrevivência, que vai um Engove, um Eparema, 3 Neosaldina. Nossa senhora, precisa de tudo isso, é melhor eu não tomar então, tô ficando com medo. Olha, tá vendo? Por isso que eu bebo bebidas de boa qualidade, porque eu acordo plena no dia seguinte, não preciso tomar nada, tomo bastante água, fico ótima, entendeu? Olha, a Skol Beats, essas bebidas aí, elas não são cervejas, né? Assim, acho que posso estar enganada, precisaria olhar no detalhe do rótulo, né? Mas são bebidas que têm... Se você olhar lá no copo, você já consegue dizer. Parece a Jax. Então, são bebidas mistas, né? Existe essa classificação mesmo na legislação, que são bebidas mistas, né? Bebidas fermentadas mistas. Elas podem ter um percentual... Um pouquinho de arrependimento na mesma lata. Então, fígado que lute, né? Coitado do fígado que lute. Mas não é cerveja. Definitivamente não entra na categoria legislação de cerveja. Essa daquela boa mesmo? Tá boa, rapaz. Eu não gosto de mezinho fraco. Agora, falando uma coisa assim, que eu, pelo menos, é o primeiro contato que eu tive com um tipo de cerveja, de ler uma coisa... Isso era quando você tinha 8 anos de idade, mais ou menos? Quando você pegava, ia olhar a cerveja, quando você ia buscar cerveja pra alguém na geladeira, né? Busca cerveja lá pra mim, vinha escrito ali Pilsen logo no rótulo. Daí, tem um tempo atrás, começou a circular isso, dizendo que essas cervejas que a gente conhece há muito tempo no Brasil, as mais populares, não se encaixariam nesse tipo. E aí, onde que a gente encaixa essas cervejas populares aí, falando de tipos de cerveja? Elas podem ser consideradas Pilsen ou não? Pilsen, é Lager? O que é Pilsen, o que é Lager? Então, quando assim, as cervejas começaram a surgir aqui no Brasil, foi utilizado muito essa expressão tipo Pilsen. Né? O que quer dizer? É uma cerveja que é inspirada na Pilsen original, né? Pils ou Pilsen ou Pilsner é um tipo de cerveja de uma origem específica, né? Que é a cidade de Pils, que fica na República Tcheca. Então lá nasceram as referências, né? As referências absolutas aí desse tipo de cerveja clara, dourada, leve, né? Com amargor um pouco mais acentuado. Então, inspirados nesse protótipo de cerveja, algumas cervejarias no mundo e no Brasil começaram a colocar tipo Pilsen. Mas não tem nada a ver com a Pilsen original lá da República Tcheca. São cervejas mais leves em corpo, são menos maltadas, tem menos tempo de produção, tem menos lúpulo, né? E aí tem um tipo de cerveja, um estilo de cerveja que sim traduz o que é essa cerveja que a gente bebe, né? Então, que é o American Light Lager, né? Que é uma cerveja lager de baixa fermentação. Então, o lager significa que a cerveja foi fermentada numa temperatura mais baixa, na casa dos 14 graus, e americanizada, mais leve, né? Então, American Light Lager. E pro pessoal que tem vontade de conhecer, então, a verdadeira cerveja estilo Pilsen, você tem algum exemplo que você lembra de cabeça aí que você poderia dar pra gente, sugerir pra pessoa? Que a gente acha no mercado, assim, mais com facilidade? Se não lembrar fácil, pode ser mais difícil, o pessoal procura na internet aí e acha. Se forem as importadas, eu precisava me atualizar de como que tá a importação. Eu sei que a importadora que eu trabalhava, que é a Beer & Wine, ela traz 2 cervejas da República Tcheca que são mais ou menos na mesma linha, né? Não são da cidade de Pils, mas são de Budweiser, que é um 795, e a Praga. A Tchekvar vinha para o Brasil também pelas mãos de outra importadora, que é a Uniland. E aqui no Brasil a gente tem algumas cervejarias que reproduzem esse estilo também. Aqui me veio à cabeça agora, tem a Bamberg, que é de Votorantim, que eles fazem uma Bohemian Pilsner, que é a Camila até. Que inclusive é top. É top, não é? Maravilhosa? E ela é bem fiel ao estilo, bem fiel ao estilo tcheco mesmo. Tem essas importadas, a Tchekvar, um 795, a Praga. E se você encontrar a Pilsner Urquell, né? A Pilsner Urquell mesmo, que é a referência absoluta do estilo. De vez em quando você encontra em empórios especializados, na internet com certeza.
E já que a gente tá falando, assim, da parte mais popular, uma coisa que eu já ouvi, assim, versões diferentes e com algumas explicações diferentes. O chopp e a cerveja, no fim das contas, é a mesma bebida, só que pressurizada? Ele tem diferença no processo de fabricação? No fim das contas é a mesma coisa, só que uma tem o colar e a outra tem menos colar? Como que é essa diferença, assim, na hora de produção e também na hora de degustação? Então aqui no Brasil acaba que chopp e cerveja são produtos diferentes, né? Lá fora é simplesmente cerveja na pressão, cerveja de barril e cerveja de garrafa, né? Aqui no Brasil existem processos que diferem um produto do outro, mas assim, só para exemplificar, assim, chopp, a palavra chopp, na verdade deriva de uma palavra alemã chamada Schoppen, que é uma medida, né? É uma medida de mais ou menos 1,5 litro, né? E quando você pedia cerveja na pressão, você pedia, ao invés de você pedir uma cerveja, você pedia Schoppen. Uma caneca. É tipo um pint, É né? tipo um pint, exatamente. E isso acabou se tornando a palavra para aquela bebida servida na pressão, né? Aqui no Brasil existem alguns processos que diferem numa fábrica, o produto que vai para barril do produto das grandes, tá? O produto que vai para barril do produto que vai para garrafa, que é o processo de pasteurização, né? Então, a maioria das grandes cervejarias, tô falando, tá? A cerveja que vai para a garrafa, ela passa pelo processo de pasteurização, né? E a cerveja que vai para barril não, e acaba sendo um produto cru, com um shelf life mais curto, você precisa consumir mais fresca, estraga bem mais rápido e acaba sendo uma bebida mais leve, mais redonda, com as propriedades sensoriais mais preservadas, né? Então existe sim aqui no Brasil essa diferença de processo, mas lá fora não. Então lá fora, se você pede uma bebida de garrafa ou de barril, quase sempre vai ser o mesmo produto, né? Só armazenados em embalagens diferentes. Então por isso que às vezes tem lugar que a gente vai e pede um chopp de uma cerveja, e aí quando você vai tomar, não é aquela mesma lembrança que você tinha quando você tomou de garrafa, ou até mesmo quando você tomou chopp em outro lugar, porque o processo de armazenamento não foi totalmente feito diferente. da maneira correta e tudo mais. Então o chopp ele é um pouquinho mais variável. Sim, assim. Agora você tocou numa outra questão, né? Então, assim, existem dois motivos para o chopp ser diferente sensorialmente falando da cerveja engarrafada. Então, o primeiro é que, no caso de uma marca como a Brahma, por exemplo, né? A Brahma de garrafa não, é pasteurizada, a Brahma chopp não, é um produto cru. Então você tem diferenças sensoriais por conta de processo de produção. Mas aí você falou de uma outra coisa, que é você, às vezes, vai num lugar, pede um chopp, bebe, tem um gosto, e depois você bebe aquela mesma cerveja na garrafa, que teoricamente não passou por nenhum processo diferente, não foi pasteurizada nem nada, totalmente diferente. E aí que entra um outro fator, que o chopp é extremamente sensível, né? Então ele é um produto extremamente instável, ele sofre muito, né? O ato de você engatar a chopeira, né, a válvula extratora da chopeira no barril, você já está promovendo lá uma microoxidação. Então, você já começa a envelhecer aquela cerveja, né? Então, o oxigênio é o inimigo número 1 da cerveja. Ela vai começar um processo de envelhecimento. Então, você precisa consumir isso em poucos dias. Na garrafa, geralmente tem mais estabilidade. Geralmente, eles completam o bocal da garrafa com CO2 para poder evitar justamente a oxidação, né? Naquele espaço, não ter oxigênio naquele espaço. Isso pode incorporar também no líquido, e aí você tem uma impressão de que a bebida está mais carbonatada na garrafa. Enfim, aqui dá pra gente fazer um gráfico com um monte de variáveis, né? Porque o chopp e a garrafa é diferente. Tem até lugar aqui em Santos que a gente vai, que tem um chopp que a gente gosta muito. Polêmica! Olha a polêmica! Mas que você vai... É sorteio. Você vai num dia, você pede o primeiro chopp, vê se tá ok. Se tiver ok, tem dia que você vai que não tá legal, tá com... Principalmente o chopp de trigo, que às vezes tem dia que ele tá com gostinho de azeitona, tem dia que ele parece cerveja de trigo, tem dia que ele parece cerveja de azeitona, você fica naquela meia dúvida ali. Então é meio que uma falta de cuidado na hora de você armazenar esse produto, né? Total. Olha, você falar isso para uma sommelier de cervejas que fala sobre isso nas aulas, toda santa aula,
É assim, olha, é triste. Porque assim, faz parte do... Você abre a casa, você é uma choperia. Você abre a sua casa, faz parte do processo do seu dia a dia, você checar a qualidade dos barris engatados. Então, você experimentar um pouquinho, fazer sangria, eventualmente, daquele líquido que fica na serpentina, enfim, para poder expurgar aquele líquido dormido. Dá pra beber aquilo ali? Se você, por exemplo, você tá ali pra servir, você pode botar um copinho pra você reservar ou vai fazer mal pra sua saúde aquele produto que sair? Não, fazer mal pra saúde não faz, assim, a não ser que ele esteja exposto, né, porque você pode ter algum tipo de bactéria, né, algum tipo de bactéria nociva, alguma bactéria patogênica que vai se depositar lá e aí pode ser um problema, mas teoricamente o próprio álcool ele inibe a proliferação desses micro-organismos, mas mal à saúde não vai fazer, mas o produto não vai estar em boa qualidade, ele já vai estar descarbonatado, vai estar na temperatura inadequada, já vai estar oxidado, então aromas e sabores que lembram papelão, papelão molhado, urina de gato, chulé. Urina de gato é uma definição muito boa, cara. Urina de gato é uma ótima definição. Eu desafio você, meu ouvinte, você que nunca bebeu um chopp desse por aqui, pela região. Você já bebeu. Inclusive dá pra gente lançar o melhor chopp ruim, só esse. É o melhor chopp ruim, a gente vai lançar. Esse da troca, armazena e a gente faz um concurso pra ver qual que é o melhor. A gente vai lançar esse concurso aí, o melhor chopp ruim. Não é normal, assim, isso que vocês falaram, não é normal você ir num bar, no mesmo bar, e um dia o chopp de trigo tá com cheiro de azeitona, no outro dia tá bom. Isso, assim, mostra um descaso. Aline, é normal sim, é normal sim, que a gente já aconteceu várias vezes. Já faz várias vezes. Gente, mas até faz parte da experiência. É parte da experiência. É parte da experiência. Você fala, vou tomar o quê hoje? Vou tomar uma vitamina de azeitona? Vou tomar uma vai? Não sei. Entendeu? Ai, que vergonha. Olha, você que é dono do bar que eles vão. Vocês sabem quem é Eric e Roberta são, não sabem? Você sabe. Você que tem chopp de trigo. Você que tem chopp de trigo, você sabe que é você. Você tome vergonha na sua cara e faça asepsia na sua chopeira e faça controle de qualidade, porque isso é um absurdo, é uma vergonha, por isso que o Brasil não vai pra frente, tá bom? Por isso que o Brasil não vai pra frente, porque o chopp de trigo tá com gosto de azeitona. Fora o chopp de azeitona. Fora o chopp de azeitona. É bom que harmoniza, né? Harmoniza. Eu acho que nem tem azeitona no bar. Ah, então. Não tem. Nem essa porque a primeira vez que você toma e sente o gosto de azeitona, você ainda dá uma olhada. Que é o copo? Eu acho que é o copo. Pô, botaram alguma coisa de azeitona aqui nesse copo? Você vê que não tem azeitona no ambiente. Acho que lavaram o copo com a bucha que lavaram o pote de azeitona. Aí você olha, pô, mas não tem azeitona aqui. Aí você que não tem conhecimento como a Aline tem, a gente faz o quê? A gente vai no Google e fala, cerveja, gosto de azeitona. Pra ver se isso é normal. Ou então, doença na língua, gosto de azeitona. Às vezes na língua... Aí o Google fala que é câncer. A língua tá desregulada e tá sentindo gosto de azeitona. Cuidado com o médico Google, que aí ele pode já criar uma doença... muito específica. A doença da cerveja. Já que a gente tá falando mal dos bares de Santos, então... Não estamos falando mal dos bares de Santos. Estamos falando deste bar que vocês frequentam, que serve chopp de azeitona. Eu adoro os bares de Santos. Eu vou aproveitar, então, que eu já tô falando... Eu já tô acabando com a minha reputação aqui, então... E eu vou falar mal de uma parada que me incomoda muito. Inclusive, eu já reclamei de algumas outras vezes que eu tava conversando com outros sommeliers. Por que dos 17 taps dos bares, das choperias e tal, que estão abrindo os pubs, dos 17 taps, 15 são IPAs. E outros 2 são alguma outra parada. Então, a gente fica rolando. assim, é porque o público exige que tenha tudo isso, é um jeito mais fácil, uma produção mais fácil, então as cervejarias menores preferem fazer por ser uma receita sem erro. Porque tá na moda, porque é mais barato. Ou tem uma questão, já falaram pra gente que também tem uma questão de um status assim, inicial da pessoa que começa a beber cerveja, beber uma coisa que tem mais amarga, então eu tô bebendo cerveja artesanal, alguma parada assim. É uma demanda do público, é fácil de fazer, ou o dono da casa acha legal? Ou então é uma questão do momento mesmo, porque assim, é uma parada recorrente de a maioria dos pubs hoje em dia. Se tem 20 torneiras, vai ser 15 IPAs, aí vai ter uma outra lager, aí vai ter um gin tônica, e aí vai ter uma Weiss, uma Sour, alguma outra coisa assim.
80% das torneiras vão ser IPA. E assim, a gente quer saber, a gente pergunta e tal, se é uma demanda do mercado, se é uma demanda do cervejeiro, se é moda ou se é porque é mais barato mesmo. Ó, todas as alternativas estão corretas, com exceção de ser mais barato. Porque assim, na verdade não é definitivamente mais barato fazer IPA, porque IPA é um estilo inglês, né, um estilo India Pale Ale. É um estilo que tem como protagonista os lúpulos, né? Então, os lúpulos tanto no nariz, quanto no amargor, no sabor. E o lúpulo é um ingrediente caro, né? Até pouco tempo atrás, a gente não tinha um lúpulo brasileiro. O lúpulo era 100% importado. O lúpulo é um insumo que oxida, que envelhece muito rápido. Então, tem que ser usado muito fresco. E precisa de cadeia refrigerada para importação. Enfim, é um insumo caro. Então, não é porque é mais barato, tá? Mas, assim, o mercado brasileiro, ele segue muito a onda do que acontece nos Estados Unidos, tá? E o primeiro estilo que explodiu, digamos assim, né, lá nos Estados Unidos, foram as Pale Ales e as American Pale Ales, né, e as India Pale Ales. Então a gente se inspira muito nos norte-americanos para trabalhar cerveja. E aí você falou, é porque é mais fácil de fazer. Não necessariamente é mais fácil de fazer, porque uma IPA boa, uma IPA redonda, por exemplo, as IPAs que o pessoal da Everbril faz, por exemplo, puxando a sardinha aqui para os nossos cervejeiros locais, são IPAs redondas. São ótimas. São IPAs redondas, bem feitas, com um cálculo de lúpulo adequado, né? E assim, mesmo quando é uma IPA clássica, uma American IPA clássica ou uma New England IPA, você tem o lúpulo muito assertivo. Mas o lúpulo também ele foi usado, principalmente pelos homebrewers, pelos cervejeiros artesanais assim, de panela, como elemento também para mascarar defeitos. Então, o lúpulo, o amargor, acaba mascarando alguns defeitos leves, não defeitos graves de fermentação, de maturação. Então, assim, é aquela velha história, né? Quando você vai contratar um chefe de cozinha para trabalhar com você, um cozinheiro para trabalhar na sua casa, você pede para ele fazer um arroz branco bem feito. Se o cara souber fazer, o cara tá aprovado. Porque fazer arroz 5 queijos, bota gorgonzola, parmesão, provolone, você taca tudo. Se alguma coisa der errado, aquele mundaréu de sabores acaba dando uma... Alguma coisa vai salvar. Alguma coisa vai salvar. E fazer, por exemplo, uma lager clara, leve, bem feita, é um super desafio. Né? Agora, fazer uma IPA, que você consegue colocar alguns elementos que vão dar uma mascarada nisso, às vezes passa despercebido pro público leigo. E mais do que isso, o público leigo, ele percebe a diferenças sensoriais desse tipo de cerveja muito facilmente daquela cervejona do boteco. Então ele fala, isso aqui é outra coisa, esse cheiro de maracujá, de limão, nossa, isso aqui é incrível. Porque de fato, as American IPAs, mesmo as que não são redondas, não são super bem executadas, elas têm um aroma muito exuberante do lúpulo, né? E isso acaba chamando a atenção daquele cervejeiro iniciante. Então, aquilo acabou que foi um divisor de águas para esse cara. Então, primeiro que ele se sente inserido num nicho, ele se sente inserido nessa moda, que ele consegue perceber todos aqueles aromas do lúpulo. E segundo que você aproxima, né? Esse estilo acaba aproximando a pessoa. Mas uma IPA bem feita são poucas, né? São poucas. Então, assim, nesses bares que vocês citarem, por exemplo, tem 5, às vezes, engatadas. 2 devem estar incríveis, uma deve estar meia boca e pode ser que 2 não estejam tão boas assim, tá? Posso até estar sendo preconceituosa. Acho que é mais ou menos essa aí mesmo. Exatamente, é tipo isso. Porque não é fácil fazer uma boa IPA. Está na moda, é o estilo que mais cresce, né? Dessas cervejas ditas artesanais. E as cervejarias têm investido bastante nesse estilo e nas suas variações desse estilo, né? Porque IPA também é um assunto que rende, né? A gente tem a English IPA, American IPA, Session IPA, White IPA, New England IPA e por aí vai. Eu fiz essa mesma pergunta para a Luísa Tolosa da Dádiva e ela foi, tipo, muito, muito parecida com você na resposta, né? Ela falou exatamente a mesma coisa e ela falou, às vezes a gente tenta lançar um rótulo novo com um sabor diferente de cerveja, ou então um estilo diferente e flopa. Porque a galera quer comprar IPA, a galera quer
tá interessado em IPA, o mercado pede IPA, então a gente lança, às vezes, um catálogo grande de rótulos diferentes, etc., mas o pessoal vai comprar mesmo as IPAs porque as pessoas querem se sentir inseridas mesmo, elas querem experimentar coisas diferentes, querem, mas dentro daquilo que elas já estão mais habituadas, que são os sabores mais característicos do lúpulo forte, do amargor, porque se sentem que estão, nossa, estou experimentando muito, mas dentro da IPA, de repente de uma APA, de uma New England. Então é um estilo que aproxima, né? E aí, assim, as cervejarias acabam virando reféns disso também, né? Porque não conseguem lançar estilos que fogem desse universo. Isso sempre foi uma crítica, é uma crítica minha a algumas cervejarias e até a própria Everbreww, se bem que de uns tempos pra cá eles começaram a lançar outros estilos, porque era uma New England IPA por mês. E aí você não dá conta, chega uma hora que você não aguenta mais, né? Bater só nessa tecla. Exatamente. Inclusive, essa é a minha crítica, porque às vezes você vai querendo beber alguma coisa diferente, aí você fala, gente, mas não é possível IPA de novo. Pois é. A gente bebe assim mesmo, entendeu? Mas não tá mal, não. Bebe um pouquinho insatisfeito, mas a gente bebe. A gente bebe, a gente gosta, mas a gente quer uma coisa diferente, né? Assim, os caras mandam muito bem. E eu entendo que seja um posicionamento de marketing, assim, é uma estratégia de mercado eles lançarem cervejas nesse estilo, tem a ver com a marca, mas enquanto a gente não explorar outros estilos, não fazer o povo aprender a beber outros estilos, a gente vai ficar sempre refém de produzir esses mesmos estilos. Então, eu acho que aí a gente vai entrar num capítulo que é de educação sensorial, né, de educação cervejeira, que aí tem papo também pra esse assunto, porque a gente acabou fazendo os caras acostumarem a beber o mesmo estilo, né? Aí é um caminho sem volta. Essa daquela boa mesmo? Tá boa, rapaz! Eu não gosto de mezinho fraco. Falando mais do público, da galera aí dos críticos de aplicativo, da galera que não procura muita educação pra conhecer mais sobre cerveja e tudo mais. Vocês viram que a gente apresentou aqui a Aline com esse conhecimento todo, toda a parte que ela estudou, todos os cursos que ela dá. E a Aline também trabalha diretamente com o público, né? Atendimento com o público, ao público também. Aí eu queria perguntar, Aline, uma coisa que eu sempre fico, assim, muito curiosa pra saber. Eu conversei com a Cissa também, já do Cerveja de Porcaria, que ela também é maravilhosa, e uma coisa que eu queria saber também é a sua visão sobre isso. Quais são as maiores dificuldades, assim, sendo uma beer sommelier mulher atrás do balcão, com qual tipo de dificuldade você tem que lidar, tendo que explicar para os caras quando você sabe mais do que eles, né? Porque a gente sabe que homem tem uma dificuldade muito grande de aturar ou então, assim, aceitar quando a gente tem o domínio do assunto, né? Geralmente os caras querem palestrar em cima da gente, mesmo quando a gente domina, quando a gente sabe, quando a gente tem um estudo. Então, principalmente com você, que é sommelier, que dá aula, cerveja, que foi principalmente com cerveja, né, e vinho e etc., como você tem muito mais estudo que sempre, bebidas alcoólicas em geral, que sempre é ligado ao universo masculino, quais as dificuldades e como que você lida com isso, entendeu? Porque eu sou muito agressiva. Então, e eu trabalho no meio masculino, eu trabalho na indústria já tem 12 anos. E eu sou engenheira e tal. Então, quando os caras vêm palestrar em cima de mim toda hora, eu lido de forma muito agressiva. Mas como eu tô na indústria, é muito fácil pra mim ser agressiva e ficar tudo bem. Agora, como você lida com o público, quais são essas dificuldades e como é que você tem esse jogo de cintura pra sair dessa, numa boa ou não numa boa? Bom, assim, vou falar de 2 momentos, né, em que eu preciso impor, assim, os meus conhecimentos, vamos dizer assim, né. Nas aulas, existe um respeito muito grande, né, até porque você está na figura de professor, autoridade, então eu acho que existe um respeito muito grande. Eu trabalho com cervejas também há 12 anos, né, mais de 10 anos, então isso acho que acaba trazendo um respeito, uma bagagem das pessoas que estão me ouvindo, né? Mas, por exemplo, no bar, muitas vezes a pessoa não sabe quem eu sou, não sabe a minha formação, não sabe nada. Às vezes pedem indicação de bebidas, aí eu vou falar com a pessoa, a gente fala, não, mas eu quero do bartender, não, mas eu quero do dono, eu quero do não sei o quê. E assim, é normal, né? Eu não já passei da fase de querer bater de frente, de querer impor. Eu acho que, primeiro assim,
a gente sempre tem que ter muita humildade de entender que, de repente, a pessoa sabe muito mesmo e ela não precisa de você. E tudo bem. E você não é a rainha da informação da cerveja, você não é a dona da verdade. Mas o ambiente bar não é o ambiente para eu afirmar os meus conhecimentos, né? Então, a gente trabalha com o conceito de hospitalidade. Então, o cliente lá, ele tem que se sentir bem, à vontade. Se se sentir bem é ele falar com um homem, porque ele vai se sentir inferiorizado, ou por qualquer outro motivo que seja, falando com uma mulher, que assim seja. Se eu percebo que o cara é relutante em me ouvir, e ouvir os meus conselhos, as minhas dicas, as minhas indicações, eu não interajo mais com essa pessoa. Simples assim. A sabedoria dos monges, né? O cara quer falar com o bartender? Fala com o bartender, né? O cara quer falar com o Marcelo, né? Que é o meu marido, trabalha comigo no bar? Fala com ele, não tem problema. Quer conversar comigo? Quer uma dica, alguma coisa? Eu tô aqui, sempre vou estar aqui, eu estou para servir e não para afirmar o que eu sei ou o que eu não deixo de saber, né? O ambiente de bar é um ambiente diferente, né? É evidente que o machismo existe, é evidente que tem muita luta ainda a se trabalhar. Eu sei que de um modo geral, a sociedade ainda é muito machista e muito relutante a mulheres em posição de liderança, ou falando de assuntos que se espera que sejam locais de fala de homens, enfim, isso existe, é um fato, é inegável, né? Mas eu tento, dentro do meu trabalho, não levar isso para o pessoal, tento realmente acolher aquele cliente, mesmo os machistas são bem tratados, porque não vai ser no meu bar que ele vai aprender que ele tá sendo machista, não é lá. Não é nesse ambiente que o cara vai virar a chave, né? Então, não vou ser eu que vou promover essa mudança, né? Então, no meu dia a dia, com os meus amigos, até com o meu próprio marido, às vezes que dele deixa escapar algum comentário machista, eu às vezes faço ou falo alguma coisa machista, eu tento corrigir os que estão ao meu redor com muito amor, com muito cuidado, né? Agora, os clientes, essas pessoas, se não estiverem dispostas, né, paciência. A vida vai passar para eles assim como para mim. Então, já que a gente entrou no assunto do bar, pra gente também ir encerrando nossa conversa, se você quiser já deixar o recado pro pessoal, onde as pessoas te encontram nas redes sociais, onde podem encontrar as suas redes sociais, dos locais que você trabalha, se você puder deixar aí pro pessoal poder ir atrás. Muito legal. Obrigada, gente. Bom, eu tô no Instagram, Aline Araújos. A gente tem uma escola de bebidas também aqui em Santos, que por conta da quarentena a gente tá em stand-by com os cursos. Em breve a gente... Já fiz alguns cursos lá, já fui aluno da Aline, já fiz aluno do Marcelo. Que tá fazendo altos coquetéis aqui em casa. Acabou de chegar um carregamento aqui pra gente agora. Ah, menina, você tem que ver, eu tô passando muito bem. Mentira, eu quero, hein? Eu quero beber coquetéis Eu by tô Eric. passando muito bem. Tô passando bem. Eu quero. Então, gente, olha, o Eric do Rolê 03 fez o curso, então façam, tá? Porque ele tá abafando fazendo coquetéis. Não, então, Tá abafando. Que é o nosso projeto de educação em bebidas, que é o Educação Líquida, que não é só uma escola de bebidas, mas é um projeto mesmo para ensinar as pessoas a valorizar produtos de qualidade, valorizar produtos locais, e é um projeto voltado principalmente para quem trabalha na área. Então são cursos curtos, são cursos de um dia, assim, bem objetivos, sem muita enrolação, para principalmente os profissionais da área. Então você consegue encontrar também no @educação líquida ou no @hideout.speakeasy, que é o bar que eu trabalho, né? Que eu sou uma das cabeças desse bar junto com meu marido, que é o Marcelo. O Hideout, que ele é misterioso, né? O Hideout é um speakeasy. É um bar inspirado nos bares clandestinos do período da Lei Seca nos Estados Unidos, que foi a época de ouro da coquetelaria, né? Porque você tinha bebidas de tão má qualidade, destilados de tão má qualidade, que eram feitos às escondidas, digamos assim, que eles precisavam misturar sucos, xaropes a esses destilados para eles serem palatáveis pra gente conseguir consumir. Então foi a era de ouro da coquetelaria. E aí, pensando nisso, a gente criou o Hideout, que tem como carro-chefe coquetéis. Apesar de eu ser cervejeira, lá o forte são os coquetéis, principalmente os clássicos. E para saber como chegar lá,
ou você pergunta pro Eric e pra Roberta, e aí vocês podem ir lá como convidados deles, ou você segue a gente, que a gente manda as instruções via direct. Mas a gente cobra um dinheiro, Muitos milhões de dólares. Tenho orgulho de dizer que eu tenho um cartãozinho de cliente. Eu também tenho cartãozinho. Minha comanda numerada, guardo ela na minha carteira com carinho. Ai, saudade de receber vocês no bar, gente. Ai, tanta saudade. Já a gente tá de volta. Aline, não tenho palavras pra agradecer a sua participação aqui hoje. Acho que a gente abriu com chave de ouro, assim. Muito obrigada por acreditar no nosso projeto desde o começo, em todos os nossos projetos. A Aline tá sempre com a gente, já tem um tempo. E a gente fica muito feliz de ter recebido aqui você hoje. Eu acho que a gente queria abrir, assim, com um convidado que tivesse uma propriedade do que tá falando, que passasse toda essa confiança e esse conhecimento. E fazendo os seus cursos lá é a primeira coisa que a gente percebe. Não fazendo os cursos também, conversando com você no atendimento do bar, uma coisa que a gente percebe, além de sua simpatia, é o seu conhecimento sobre o assunto e o amor pelo que você faz, né? Que é o mais importante, que fazer com tesão é muito melhor do que só fazer. Então a gente fica muito feliz de ter recebido você aqui no nosso primeiro programa com um convidado especial. Ah, eu que agradeço, uma honra ser a primeira, uma honra mesmo ser a primeira a estrear aí o podcast de vocês. Vida longa ao podcast de vocês, o trabalho que vocês fazem é muito legal, eu sou muito fã, é muito legal vocês valorizarem os locais aqui da cidade, né, fazerem esses reviews com tanta idoneidade, né, bastante isentos. A primeira vez que vocês foram lá, vocês nem se apresentaram logo de cara como blogueiro, tem muito blogueiro que dá essa carteirada logo de cara, vocês são super éticos, então vocês fazem um trabalho realmente de alto nível, assim, de jornalístico mesmo, que ajuda muito, né, o mercado de entretenimento aqui da cidade. Então, vida longa pra vocês e muito obrigada novamente pelo convite. Muito obrigado mesmo. A galera que tá ouvindo, muito obrigado pra você que escutou até esse momento. Acho que teve um conteúdo, assim, muito caprichado. Eu acho que hoje foi um exemplo do que a gente gostaria de trazer nesse podcast, o que é a nossa intenção. Além da gente, eu e a Roberta falando groselha aqui, a gente trazer pessoas que estão no mercado, que entendem do assunto e trazer um pouquinho de conhecimento pra vocês. Desde o assunto da parte mais básica até um pouquinho mais avançado, e despertar em vocês aí a vontade de ir atrás, de fazer um curso, de saber mais de qualquer dos assuntos que a gente toca aqui. Por hoje é só, galera. Muito obrigado por você escutar até agora. E se você ficou até aqui, você tem direito a um chopp de azeitona. A gente chama isso no Instagram. Ou uma samba com a Roberta. Uma samba. Vamos providenciar o kit bagaceira. Kit bagaceira. Kit bagaceira, a gente vem pra frente aí. Tchau, pessoal. Até o próximo. Valeu. É isso. É isto. Então, acabou. Over. Agora vamos beber.